Olá! Começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. O entrevistado deste episódio é o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, André Ramos Tavares. Indicado à Corte Eleitoral em 2022, ele ocupa um posto efetivo no TSE desde maio do ano passado e falou como o tribunal tem se preparado para as eleições municipais. Existe também uma grande preocupação, claro, sempre houve, com a paz social, com a eventual repressão, mas sobretudo o problema de uma eventual violência política. A desinformação, ela é, como eu tenho sempre dito, usando até uma frase de um autor que eu gosto muito, ela é um poder atômico. Na era digital, ela tem uma capacidade destrutiva gigantesca. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Muito obrigada por estar aqui. Bom dia ao senhor. Bom dia, Fabíola. Eu que agradeço. Parabéns pelo programa aqui, pela discussão dos temas tão relevantes para o desenvolvimento do nosso país. Bom, há uma expectativa de uma entrada de recurso no Tribunal Superior Eleitoral sobre o caso de Sérgio Moro, né? A cassação de Sérgio Moro, que foi, inclusive, já analisada lá no TRE do Paraná e que teve um placar de 5-2. E há agora uma expectativa de que esse recurso chegue ao Tribunal Superior Eleitoral. Como é que o senhor analisa esse processo e a chegada dele no Tribunal Superior Eleitoral? Então, Fabíola, esse é um caso que, se não me engano, já chegou, inclusive, ao Tribunal Superior Eleitoral, né, mediante recurso. Obviamente, eu não posso me pronunciar sobre ele, mas digamos que é importante que a sociedade entenda, não é, que isso faz parte do jogo e das regras, não é? Então, dentro da nossa perspectiva democrática, existe a necessidade de que toda e qualquer campanha, não estou falando especificamente desse caso, seja qual for a campanha, seja qual for o comportamento de quem quer que seja, de qualquer espectro de ideologia, precisa se enquadrar dentro das regras do jogo, não é? Então, o papel do Tribunal Superior Eleitoral, quando verificada uma situação de abuso de poder econômico, né, ou de uso excessivo dos meios de comunicação, né, de extrapolação, de abuso de poder político, ou mesmo de não utilização regular dos meios, né, aí eventualmente pode gerar, como inclusive tem gerado em alguns casos, né, medidas sancionatórias que podem ser, inclusive, não apenas a multa, mas também, eventualmente, quando o candidato houver sido eleito, pode ser uma cassação. Evidentemente que esse caso eu não tenho, eu devo guardar, evidentemente, aqui, né, me preservar para uma análise, porque a análise precisa ser feita a partir do que consta do processo, né? As notícias que eu tenho são as notícias que têm circulado na mídia, né, inclusive. Então, a gente, né, do ponto de vista, digamos assim, da temática geral, né, é importante, acho que, salientar esse papel da Justiça Eleitoral. Esse papel não é de hoje, né? A Justiça Eleitoral, ela procura atuar de uma maneira que preserve o quê? A soberania do voto do eleitor, né? Então, veja que nós temos uma série de decisões nos últimos 2 anos, em especial, do Tribunal Superior Eleitoral, realmente cassando mandatos em virtude de as chapas não terem respeitado, por exemplo, a cota de gênero, né? Que é lei, não é uma criação do tribunal. O legislador determinou que havia necessidade de destinar 30% de candidaturas e das verbas do fundo para as candidaturas femininas. E quando um partido político consegue eleger, né, a sua chapa desrespeitando esse tipo de divisão mínima, não é? Ele procede com fraude. Esse tipo de fraude precisa, né, do rigor do tribunal. Então, na verdade, é isso. Então, nós estamos dentro desse cenário. Não posso te dizer, né, especificamente do caso concreto, porque eu realmente nem conheço. Mas eu acho que ficou um pouco claro, né, que o Tribunal Superior Eleitoral tem sido rígido em relação a esses tropeços aí por alguns candidatos. Ô, ministro, algumas questões que vêm aparecendo, e é muito curioso porque, claro, dentro do Tribunal Superior Eleitoral são casos políticos sendo julgados, né? Jair Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade, né?
Existe alguma possibilidade de reverter isso? Porque nesse final de semana mesmo, recentemente, foi falado, Bolsonaro tem que voltar. Há uma esperança por parte de seus apoiadores de que isso seja revertido. Da decisão como foi tomada, é possível alguma reversão? Então, o ex-presidente, ele sofreu 2 sanções de inelegibilidade em 2 processos distintos. Então, estão falando aqui do que já aconteceu. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, e nesses casos houve um julgamento, não é? 2 julgamentos. Nesses 2 julgamentos, ele foi declarado inelegível. Portanto, há um período no qual hoje, por parte do tribunal, não há um entendimento de que não é possível, não é, você imaginar o retorno dele na atual situação, como a gente sabe, para as próximas eleições, que seriam as eleições, não deste ano, mas as presidenciais de 2026. O que acontece, e aqui eu também participei desses 2 julgamentos, não é? Portanto, formei minha convicção no sentido de que havia provas suficientes em relação ao que a legislação prevê como algo que leva à sanção da inelegibilidade, independentemente do espectro político, não é? Essa causa, até você falou, né, é uma causa política. Às vezes, de fato, ela é uma causa que envolve políticos, envolve muitas vezes pessoas de grande expressão nacional, não é, grandes nomes, não é, mas na realidade ali dentro da justiça eleitoral, e aqui falando da justiça como um todo, né, tudo é baseado num processo com ampla defesa, com contraditório, baseado em provas, né, uma investigação. Nesses 2 casos, se não me equivoco, eram 2 casos em que houve investigação judicial eleitoral. Então, as circunstâncias atuais, não é, são as de que há uma condenação. Essa condenação não transitou em julgado, tecnicamente falando, né? Se eu não estou enganado, ainda ela é passível, foram apresentados recursos, não é, e é passível, portanto, de ser reapreciada, se não me engano, pelo próprio TSE. Acho que há recursos dentro do próprio TSE ainda não analisados e, eventualmente, aí falando também de uma maneira geral agora, sempre cabe, se houver uma questão constitucional envolvida, sempre cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Mas é importante que se diga o seguinte: no Brasil, a última instância em matéria eleitoral é o TSE. Quem diz a palavra final em assunto estritamente eleitoral é o TSE, não é? Então, ali em questão relacionada a esse assunto, finaliza no TSE. Se houver uma questão constitucional envolvida, né, se o Supremo entender, depois de um eventual recurso para a Corte Suprema, que de fato há um problema constitucional, aí o Supremo pode admitir e reapreciar, né? Ministro, estamos em anos de eleições municipais, né? Qual é a maior preocupação para que as eleições sejam eleições limpas, que eleições que, inclusive, combata, né, as fraudes? A gente, nas eleições passadas, um foco muito grande nas redes sociais, né? Qual é a preocupação e quais medidas serão adotadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação às eleições desse ano? Então, nós temos várias questões que são extremamente relevantes, né? Você imaginar que são 156 milhões, nas últimas eleições de 2022, nós tivemos 156 milhões de eleitores. Isso significa que é preciso preparar mais de 500 mil urnas eletrônicas programadas, né, com todo o cadastro eleitoral que foi apreciado uma vez mais, foi certificado, né? Tudo isso precisa ser distribuído, então tem um problema de planejamento e logística muito grande, né, e o tribunal dá uma grande atenção a isso para que as eleições ocorram de uma maneira ordeira, né, sem qualquer tipo de percalço, sem qualquer tipo de problema para o eleitor, né, e evidentemente também para os candidatos. Então nós temos de um lado a questão da logística, que é extremamente importante, do planejamento. De outro lado nós temos a questão relacionada ao respeito à cota de gênero, que eu mencionei há pouco, né. Então são de novo as eleições municipais. Nessas eleições passadas em que houve o maior número de fraudes à cota de gênero, acho que o tribunal deu uma sinalização muito importante sobre o que os partidos devem fazer para respeitar efetivamente a cota de gênero e destinar, portanto, às mulheres também o fundo partidário que
que é cabível a elas, de maneira que a gente possa promover a inserção da mulher, não é, nessas posições de poder, que são as posições em que se decide efetivamente sobre o futuro do país, né, sobre as regras do jogo. Isso é muito importante. Não é? E existe também uma grande preocupação, claro, sempre houve, com a paz social, com a eventual repressão, mas, sobretudo, o problema de uma eventual violência política, que isso, o país, não é, até hoje, ele não tem um histórico de violência política significativa. Claro que há situações em que ocorreu, mas isso é algo que não tem ocorrido com regularidade. E, por fim, a desinformação. Só para completar, não é? A desinformação, e aqui é um ponto de contato com os veículos de comunicação, sem dúvida alguma, que são essenciais à democracia, o jornalismo profissional, o jornalismo livre, não é? Isso que vocês realizam diariamente, isso é essencial à democracia, não é? Então, assim como a justiça eleitoral, a imprensa livre, a imprensa profissional é muito importante, é um pilar da democracia, e nós precisamos combater a desinformação. A desinformação, ela é, como eu tenho sempre dito, usando até uma frase de um autor que eu gosto muito, ela é um poder atômico, né? Na era digital, ela tem uma capacidade destrutiva gigantesca. Ela é capaz de influenciar diretamente uma eleição, especialmente eleições municipais, aí no meu modo de ver, né? Então, o tribunal ele também precisa ser, você até mencionou, tem sido muito rigoroso, né? Na verdade, é o cumprimento do Estado constitucional de direito, né? Assim, para o bem, ou seja, favoravelmente, ou seja, contrariamente, né? Então, acho que isso é muito importante. E é muito interessante, né, ministro, porque quando o senhor fala isso, né, que é esse trabalho árduo, difícil e rigoroso do tribunal, é em prol da democracia. E é justamente esse ponto que está sendo atacado neste momento, né? Por exemplo, quando o senhor fala do risco e do perigo da desinformação, aí a gente vê algumas medidas como apagar perfis, bloquear perfis. Quando se trata de desinformação, é necessário? Qual é o limite disso, ministro? Porque isso está sendo aí um alvo de ataques, falando que esse é um freio aí da liberdade de expressão, até chamam de censura. O senhor acha que é uma censura? Não, esse é um tema bastante delicado, né? Eu acho o seguinte, a liberdade de expressão é algo sagrado para a democracia. Então, não existe democracia sem liberdade de expressão, assim como não existe sem liberdade de informação. Isso é essencial. Agora, a gente precisa, talvez, regredir um pouco ao que era básico algumas décadas atrás, talvez. Nós nunca incluímos dentro da liberdade de expressão, ainda que a gente use esse termo num sentido bem amplo, né? Para incluir todas as liberdades de comunicação, toda a liberdade de opinião, a liberdade de colocar suas percepções, não é? O seu viés artístico, tudo isso, tudo dentro da liberdade de expressão, ainda que seja extremamente ampla. Nós nunca defendeu-se no constitucionalismo, isso desde o surgimento das constituições e do constitucionalismo nos Estados Unidos, não é? Um país que nós gostamos tanto de fazer referência, nunca se defendeu que estava albergado aí dentro a mentira, o direito à mentira, não é? Então, uma coisa é a liberdade de expressão, de exprimir as suas opiniões, né? Agora, a ninguém é dado ter os seus próprios fatos, e aqui eu estou falando só do âmbito eleitoral, né? Não quero extrapolar para generalizar, mas a ninguém é dado ter os seus próprios fatos para criar confusão e alterar indevidamente a percepção e a vontade do eleitor. O que a Justiça Eleitoral procura fazer, e ela fez isso ao longo dos últimos anos, inclusive com regulamentação, é preservar a liberdade do eleitor, que ele possa ter condições, não é, de eleger sem ser enganado, não é? Então, nós não toleramos a censura, não se trata, portanto, de qualquer tentativa de regresso a um modelo, não é, que infelizmente já vigorou, de censura, mínima que seja no país, não é isso, não é? Agora, existem situações que requerem uma atenção, porque o mundo também mudou. Nunca se quis incluir na liberdade de expressão as pessoas terem direito aos seus próprios fatos, dividirem isso, divulgarem e compartilharem como se verdadeiros fossem. Sim.
Isso nunca existiu. Agora, é ainda muito mais grave pretender inserir na liberdade de expressão esse tipo de postura. Sim. Porque nós vamos chegar ao caos, nós vamos chegar à falta de comunicação, nós vamos gerar uma insegurança completa. Não é? Então é preciso ter algum tipo de... nós precisamos ter mecanismos firmes, não é, de checagem e entender que todos podem expressar suas próprias opiniões, né, seja qual for o espectro político. Isso está garantido. Nosso problema é com desinformação. Esse é o perigo, né? Ô, ministro, nosso tempo está mais do que encerrado, mas eu tenho 3 perguntas que o senhor tem que responder em 30 segundos cada uma delas. É fácil, não é complicado. Qual é o grande desafio do Brasil hoje? Olha, eu acho que o grande desafio continua sendo o mesmo de muito tempo atrás, né? É o desenvolvimento. É chegar até as populações que não têm acesso, não é, ao que é o básico, a dignidade, né, é poder promover, né, as pessoas que estão na faixa da miséria, da extrema pobreza. É preciso retirar essas pessoas desses locais. O combate à desigualdade com desenvolvimento. Setor da economia que o senhor investiria? Que eu investiria? Bom, não sei se eu seria... É para sonhar aqui, ministro, é para sonhar. O que o senhor deseja? Não, eu acho que o importante seria a inovação, né? Eu acho que é o mais importante, inclusive, para o país. Se fosse o presidente da República, qual seria a sua prioridade? A prioridade é realmente a promoção social do país, sem dúvida alguma. Um prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigada por estar aqui no nosso videocast. Foi super importante essa conversa. Acho que trouxe muitas ideias aqui e clareamento das nossas ideias. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigado, Fabi. E assim a gente termina mais um episódio do EsferaCast.